De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro país em número de mortes no trânsito. E os ciclistas formam um dos grupos mais vulneráveis nas nossas ruas e estradas. Na última década, mais de 13 mil ciclistas morreram no país. No programa Cidadania, nós vamos conversar sobre a convivência pacífica entre motoristas, ciclistas e pedestres. A nossa entrevistada é Joyce Biapina, da ONG Rodas da Paz. Joyce, muito obrigado por participar do nosso programa, né? Estamos aí no mês, o Maio Amarelo, né, que fala do trânsito, e a gente quer discutir especificamente os ciclistas e motoristas e pedestres, como essa convivência pode ser. Existe uma ideia de muitos motoristas de carros, de que o ciclista deve andar sempre ou numa ciclovia ou numa ciclofaixa, que a rua, que a avenida não é lugar para o ciclista. Isso é verdade? Bom, isso é verdade parcialmente. Primeiramente, a gente tem que olhar para o Código de Trânsito, né? O Código de Trânsito diz que na ausência de uma infraestrutura cicloviária, que engloba ciclovia, ciclofaixa ou a ciclorrota, o ciclista pode usar a via, que é comumente conhecida como a pista, né, para carros. Mas essa via, ela também é um espaço de circulação permitida para quem anda de bicicleta, desde que essa pessoa siga as regras de trânsito, assim como todos os demais veículos. A diferença é que a bicicleta é um veículo, porém que é movida a propulsão humana. Então, o Código de Trânsito estabelece que a bicicleta é um veículo que, portanto, tem sim direito à via. Bom, mas e essa infraestrutura específica para as bicicletas? Ciclofaixa, ciclovias, como que ela é hoje no Brasil? A gente pode dizer que nós estamos, assim, num ritmo lento para a implantação dessa infraestrutura? De certa forma, sim, se a gente for considerar o potencial do que já deveria ter sido feito, a gente está atrasado. Tem cidades como Fortaleza e São Paulo que têm uma malha de infraestrutura muito maior, porém, quando a gente fala em questão de estar avançado em ter infraestrutura como ciclovia ou ciclofaixa, a gente precisa ter atenção não somente ao número da quilometragem, do número de extensão daquela malha, e sim a qualidade daquela infraestrutura. Então, por exemplo, aqui no Plano Piloto, aqui em Brasília, a gente tem ciclovia na Asa Norte e na Asa Sul, mas não tem como você chegar totalmente atravessando uma asa ali, somente usando a ciclovia. Então, esse é um problema muito grande que a gente tem, não só aqui em Brasília, mas em outras cidades, em que deixa a desejar, em questão de há uma infraestrutura, porém ela é incompleta. E essa infraestrutura incompleta acaba trazendo riscos a quem pedala. E aí são nesses momentos de risco que quem está pedalando toma a decisão de seguir o seu caminho, onde tem uma rota mais segura e mais contínua. É onde a gente escolhe usar a via. A gente tem percebido em grandes cidades, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, em Belo Horizonte há um programa de implantação de ciclofaixas em várias regiões da cidade. Mas a gente percebe justamente isso que você falou, né? Muitas vezes se faz uma ciclofaixa numa avenida que popularmente a gente diz, liga nada a lugar nenhum, porque em determinado ponto ela é interrompida e a ciclofaixa continua em outra região depois. Faz sentido ter essas ciclofaixas que são interrompidas abruptamente? Não faz nenhum sentido, mesmo porque se a gente for incentivar o uso da bicicleta nessas ciclovias, nessas infraestruturas somente para lazer, elas viram o quê? Um circuito fechado. Então, a gente fica ali, basicamente, se for usar somente a infraestrutura cicloviária, dando voltas. A gente vai até um ponto e volta. Ainda que fosse somente para lazer, não seria o suficiente, né? A gente quer pedalar mais, a gente que empolga. Então, não é adequado. Isso não auxilia o uso da bicicleta, muito pelo contrário, somente prejudica, além de ser um grande gasto público e que também demonstra uma falta de planejamento urbano, né? De não conseguir conectar. Ou seja, para que a bicicleta seja um meio de transporte efetivo, a ciclofaixa ou a ciclovia, ela tem que ser implementada com alguma lógica, né? Ela tem que ligar um lugar importante da cidade a outro sem interrupção, seria isso? Exatamente. Mas isso não acontece em grande parte das ciclofaixas, é o que eu percebo. Não acontece, infelizmente. Porém, se a gente for comparar as vias que são destinadas a carro, elas não têm interrupções desse tipo, né? Você consegue chegar nos locais utilizando somente a via. E aí, por que a infraestrutura voltada para ciclista tem tantas interrupções, né? Fica um questionamento, assim, de por que o poder público, não só em Brasília, mas em diversas cidades no Brasil, não investe na infraestrutura cicloviária para a gente ter, de fato, uma mobilidade ativa ali que está sendo investida com uma segurança, né? Porque também se trata de segurança para quem está pedalando.
A gente poderia dizer que em determinadas cidades ou em determinadas regiões de certas cidades é impossível implantar uma infraestrutura para a bicicleta? Aquelas regiões, por exemplo, onde as vias são muito estreitas, onde não há um espaço, né, ocioso para se implantar essas ciclofaixas. Em resumo, a gente poderia dizer que em determinados lugares não tem jeito de se fazer uma infraestrutura para a bicicleta? Bom, essa pergunta acho que precisaria ser analisada por uma pessoa especialista da área de arquitetura e engenharia para conseguir olhar para cada situação e ter uma resposta mais aproximada daquela realidade. Mas a gente precisa ter em mente de que as infraestruturas cicloviárias, elas vêm como um elemento segregador a partir da velocidade máxima da via. Então, dependendo da via, por exemplo, até 60 km por hora, a via de veículos motorizados, o Código de Trânsito indica que tenha-se uma infraestrutura segregada, ou seja, uma ciclovia, como, por exemplo, essas de meio de canteiro que a gente costuma ver aqui no Distrito Federal. Se for uma via de até 40 km por hora, o Código de Trânsito indica que pode ser implementada uma ciclofaixa, que é aquela infraestrutura em que está ali a párea, né, ao lado da pista de asfalto, e tem apenas uma segregação com pintura, com tachão. Já em vias de menor velocidade, de até 30 km por hora, pode ser implementada uma ciclorrota. A ciclorrota é uma via em que tem basicamente aqueles pictogramas, que são os símbolos, né, da bicicleta no chão, indicando que ali é uma rota onde se passa a bicicleta. Hoje aqui em Brasília a gente tem uma ciclorrota somente no Parque da Cidade, em uma via que está com uma velocidade máxima inadequada para aquele tipo de segregação, né? Então, assim, onde não houver espaço, o que a gente deve pensar é na questão da velocidade, para diminuir a velocidade máxima da via, para que o compartilhamento da via seja seguro entre quem está, não somente entre o carro e a bicicleta, mas também pedestre, motociclista, né? Enfim, outros tipos de modais também. Então, onde não houver o espaço para segregação, é importante dar atenção à redução da velocidade máxima da via, porque esse sim, de fato, é um elemento que vai trazer mais segurança a quem está pedalando. E eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está na ciclofaixa, que é essa via que tem apenas uma segregação no chão, com pintura e com tachão, se a velocidade máxima aqui do lado está muito alta, os carros estão em uma alta velocidade, eu vou ficar insegura, sabe? Mas se for numa via em que não tem velocidade alta, os carros estão mais devagar, e mesmo que não tenha nenhum tipo de sinalização, de segregação, eu vou estar mais segura, porque o que vai me fazer sentir segura enquanto ciclista é a velocidade e a conduta do motorista que está ao lado e não o quanto de barreiras físicas que existem para segregar. Até porque muitas vezes essas barreiras físicas de segregação acabam funcionando para que o carro, o motorista, não invada a via da bicicleta. E às vezes até o contrário, mas isso acaba atrapalhando. Por exemplo, no Parkway a gente tem bola de concreto. Ali aquelas ligações ali do Gama, Santa Maria, que são infraestruturas novas também, coloca bola de concreto, né, no Guará, ali na IPTG, tem grades, literalmente grades, né? Então, imagine uma situação de risco, de você precisar eventualmente fugir de um assalto ou de qualquer coisa, você está totalmente isolado dentro de uma infraestrutura. Então, isolou o ciclista ali em um local onde ele acabou ficando, assim, supostamente seguro em relação aos perigos da via, porém está sujeito a perigos que não são do trânsito, e sim da própria sociedade em questão de segurança pública. E até um né? acidente também, né? Porque a gente percebe em muitas cidades do Brasil a ciclofaixa separada com o meio-fio, ou a guia, como se diz em São Paulo. Isso. O próprio ciclista pode bater naquilo ali se tiver um momento de desatenção, quando essa ciclofaixa é muito estreita. Sim, muitas não seguem a norma adequada em questão de ter uma largura adequada. Em São Paulo, por exemplo, é horrível. Eu já pedalei em várias cidades do Brasil, São Paulo inclusive, e lá é o que chamam de sarjeta, né? Porque além do espaço ser muito estreito, a gente compete aquele espaço com sujeira, com bueiro, que muitos não estão nem sequer tampados. Então, se a gente cai ali, bate a roda, é um risco muito grande de se acidentar sozinho, né? Além de que é indicado que isso já seria um assunto mais para quem pedala mais na via, em questão de tomar uma distância lateral segura do meio-fio, porque o meio-fio em si não é seguro devido a isso que eu te falei, da sujeira, lixo, buraco, sabe? Então, é uma questão assim de, se tem infraestrutura, se tem um planejamento, um orçamento para isso, deve ser executado da maneira mais correta possível. Infelizmente, não é isso que a gente vê em grande parte das cidades brasileiras. Bom, eu não sou ciclista, mas imagino que numa via onde essa ciclofaixa é muito estreita, o melhor é que se crie instrumentos para que o ciclista trafegue na faixa normal, como a gente vê em vários países. Nos países em que há uma cultura maior de respeito ao ciclista, por exemplo, na Holanda,
os ciclistas andam na via dos veículos e isso acontece de forma tranquila, com respeito mútuo. Você acha que no Brasil existe cultura, já existe essa cultura, para que a gente tenha mais trechos onde o ciclista possa compartilhar a via com os motoristas? Já existe essa cultura de compartilhamento e respeito em muitas cidades, sim. Em algumas, principalmente as grandes capitais, é mais difícil a gente conseguir enxergar isso, né? Mas em pequenas cidades o uso da bicicleta é maior e essa convivência pacífica, ela acontece. Em cidades onde, por exemplo, nunca se foi instalado 1 quilômetro sequer de uma ciclovia, porém, os usuários convivem normalmente, né? Então, a questão que a gente tem que observar é tanto a educação dos motoristas, né, de quem está conduzindo, para conseguir ter essa consciência de respeito, e também ter uma infraestrutura de fato adequada, né? Porque a minha opinião pessoal, né, não falando aqui como ONG, mas pessoalmente, é que essas infraestruturas cicloviárias, elas segregam e que a gente não precisaria ter um investimento público para fazer obras que, no fim, nós percebemos que não são tão boas, né? Então, a gente precisaria investir em educação para compartilhar a via, que é conforme, inclusive, o Código de Trânsito fala, né? Porque a gente tem algumas regulamentações para isso. Então, por exemplo, ciclista na via, qual que é a obrigação do motorista? Manter 1,5 metro de distância a ultrapassar, reduzir a velocidade a ultrapassar. Se esses elementos fossem respeitados, a gente não precisaria ter que gastar com ciclovia para ela ficar segregada e supostamente manter aquele ciclista seguro, sabe? Então, é possível sim, mas eu vejo uma necessidade de uma atitude de dois lados, né? Tanto de quem dirige, quanto de quem está no poder público e pode tomar essas decisões que vão, de fato, melhorar a infraestrutura. E aí, né, em questão de infraestrutura, o próprio asfalto mesmo, né, sem buraco, com faixas de pedestre bem sinalizadas, com iluminação na via, são vários elementos quando se fala da infraestrutura. Não é só a qualidade do asfalto, é uma qualidade ali como um todo. O Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que o ciclista tem precedência sobre o carro. Sim. Você já deu alguns exemplos disso. Mas o que significa isso? O que o motorista de carro tem que entender? Qual que é a precedência que o ciclista tem? O que você não pode fazer em relação ao ciclista? Bom, não pode colocar a vida da pessoa em risco, né? Falando de uma forma muito, assim, sucinta. Ainda que não estivesse essa informação no Código de Trânsito, né, é importante que a gente, enquanto cidadão, tenha essa consciência de que é importante respeitar o outro, de forma que não coloque a vida do outro em risco. E da mesma forma como o ciclista tem essa preferência em relação aos outros modais, o pedestre também tem essa preferência em relação ao ciclista. Então, o que o Código de Trânsito diz? O maior cuida do menor. A preferência vai sempre partir do pedestre, porque é o mais frágil de toda a cadeia do trânsito. Depois do pedestre, a gente tem essa atenção ao ciclista, ao motociclista, e aí sim, por último, na verdade, vem os veículos motorizados. Primeiramente, o transporte coletivo, porque aí se trata de uma grande massa, e por último é que se fala do motorista do veículo individual motorizado. Então, toda essa atenção, essa cadeia de atenção precisa começar lá no mais frágil, que é o pedestre, depois o ciclista, e na questão de preferência do trânsito mesmo. Se a gente seguisse o Código de Trânsito assim, ao pé da letra, a gente iria o quê? Ver motoristas de carro dando preferência para ônibus fazerem passagens. Mas não, acaba ficando uma briga de ego ali, de eu primeiro, né? Muito, muito grande, assim. Mas a gente precisa ter essa atenção em relação ao maior, sempre proteger o menor, e em uma questão mais prática, né? O que eu faço? Eu estou dirigindo, se eu vejo um ciclista na rua. Reduzir a velocidade, manter a distância lateral de 1,5 metro. Se está na dúvida, muda de faixa. E eu sempre trago um seguinte exemplo. Se o motorista está numa via e ele vê um carro ali, ele não vai ficar passando muito, raspando ali, buzinando e perturbando. Não, ele vai simplesmente mudar de faixa e vai embora, né? Então, por que ciclista fica passando por tamanha violência, sabe? Não faz sentido. Se tem um carro devagar na faixa da direita, as pessoas vão embora, não vão ficar ameaçando a vida. E eu digo isso porque eu já fui vítima, né, de tanto de atropelamento quanto de pessoas assim que dá uma pitada, reclamada, a pessoa passa muito perto e aí parar o carro e voltar, querer me atropelar, enfim, várias ameaças assim. E o Código de Trânsito tem alguns parágrafos ali que falam sobre essa conduta que não é adequada. Então, isso de gritar com o ciclista é errado, xingar ciclista é errado, passar muito perto para assustar ou para dar tal fina educativa, isso é completamente errado. E aí, por que essa fina educativa é errado? Primeiro, porque o Código de Trânsito já estabelece uma instância segura. Por que tem que ter uma instância segura? Porque é uma questão de física, né?
Se a gente tem ali um veículo muito pesado, que é o carro que pesa toneladas, em uma velocidade altíssima, qual o motorista nem sente que está em uma alta velocidade, e passa perto de um veículo que é muito menor, a sua massa, né, o seu peso é muito menor, o peso do corpo da pessoa ali é muito menor, muito mais frágil, está exposto, não tem uma carcaça de metal em volta para proteger, está numa velocidade baixa e eu estou aqui, a pessoa passa rápido, vai ter uma reação nesse outro corpo mais leve, né? Que é o meu, que é o da pessoa que está de bicicleta. Então, é uma insegurança muito grande. Muita gente acaba caindo da bicicleta porque se desequilibra quando o motorista passa muito perto. Por isso que não pode passar perto. E o que o ciclista não pode fazer, segundo o Código de Trânsito também? Segundo o Código de Trânsito, bom, eu sempre lembro primeiramente da primeira coisa que é respeito ao pedestre, né? Tem ciclista que não gosta de ouvir isso, mas eu vou falar, tem que respeitar pedestre sim. Mesmo que tenha pedestre na ciclovia, a preferência vai ser dele por ser um pedestre, né? A regra de circulação também, o ciclista deve dar preferência para um automóvel quando a via dá preferência para aquele automóvel? Num cruzamento, por exemplo. Num cruzamento em que o veículo que vem da direita, ele tem preferência sobre outro veículo? Então, ele teria também sobre o ciclista? Eu entendo a regra que sim. Assim, se a gente for olhar que a preferência é sempre do ciclista, não deveria, né? Porém, eu, enquanto estou pedalando, eu comentei com você mais cedo, né? Que eu sigo todas as regras de trânsito ali, mudo de faixa. Quando a gente tem aquela faixa branca no chão, aquela de retenção indica na prioridade, eu paro quando uma é rotatória. Eu fico parado esperando, né? Normal, assim, da mesma forma como eu gostaria que me esperassem, né? Então, esse tipo de regra de convivência do trânsito é preciso sim seguir, porque senão não tem como prever a intenção, né? Então, é preciso, eu vou virar aqui para a esquerda, mas tem um carro vindo da esquerda que vai passar na frente, eu preciso parar para deixar ele passar e depois eu sigo. Os ciclistas deveriam conhecer o Código de Trânsito e eles, na prática, conhecem? Eu acho que muitos conhecem sim, porque a gente, enquanto ativistas, fazem esse trabalho de incentivar o conhecimento do Código de Trânsito, não só em relação aos seus direitos, mas também aos seus deveres, para ter essa consciência em relação, por exemplo, ao respeito a pedestre, né? Mas eu vejo que, de forma geral, a cultura da bicicleta ela é vista como algo muito intuitivo, onde eu sei andar de bicicleta, eu preciso chegar ali, então eu vou. E eu entendo essas pessoas, porque a maior parte da população não tem acesso a uma informação que esteja ali resumida e de uma forma verdadeira, né? E na era das fake news, é muito difícil a gente achar ali, às vezes, a fonte verdadeira. E quando se joga rapidamente uma informação na internet, pode ter ali coisas enviesadas, incompletas. Então, é importante buscar as informações no próprio Código de Trânsito mesmo. Sei que é uma leitura mais chata também, né? Porque é enorme. Porém, é a leitura mais recomendada por ser a que vai estar com a verdade ali do código mesmo, e não de outras coisas. A gente tem visto em muitas cidades brasileiras o ciclismo de competição crescendo, né? Aqueles grupos de ciclistas que treinam em grupo, né, com bicicletas próprias de competição, nas vias, sejam nas ruas, nas avenidas. Isso tem sido muito comum. Tem tido muito acidente, quer dizer, há um risco desse tipo de prática em locais muitas vezes inadequados? Então, primeiramente, fazer um comentário, né, que de acordo com a EBNT, nós não podemos mais usar o termo acidente, porque se parte do princípio de que é algo que não poderia ser evitado. Porém, na maior parte dos casos que nós temos, são situações que poderiam sim ter sido evitadas. Então, o correto é usar o termo sinistro de trânsito. Então, falando de sinistro de trânsito, né? Os ciclistas de alta competição, de alto rendimento, eles estão em uma velocidade muito maior, em questão assim, de média de 40 km por hora para mais. Assim. Então, são pessoas que têm uma certa experiência, eles têm técnicas para andar em grupo, para andar em segurança, para andar no que é chamado de pelotão. Então, existem os locais seguros, o limite do distanciamento de bicicleta, comunicação entre o próprio grupo. Então, é muito raro, extremamente raro, ver um tipo de queda de alguma coisa provocada por conta do próprio ciclista dentro do grupo. A não ser que seja um fator externo ou inevitável, como, por exemplo, um buraco, o pneu furou e aí realmente não tem como. Mas, em questão de espaço adequado, o que acontece? A gente está olhando aqui para várias possibilidades de vários tipos de ciclista, com vários objetivos, inclusive de treino, né? Tem gente que quer treinar velocidade, tem gente que quer treinar força, outros são ciclistas de longa distância, outros nem tanto. Então, são várias as possibilidades ali de quem está treinando e, geralmente, o espaço escolhido é o mais viável dentro das possibilidades daquele momento.
Então, o que a gente vê muito acontecendo é de ciclista em vias, como por exemplo em BR, e motoristas ficam chocados, achando que eles não deveriam estar ali ou que estão em alta velocidade. Porém, aquelas pessoas são atletas e sabem o que estão fazendo, né? E se a gente for pensar em qual seria esse local adequado, a gente não tem um velódromo sequer aqui em Brasília. O mais próximo está no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente não tem um espaço adequado para treinar, não tem nenhum espaço adequado para usar a bicicleta no dia a dia como meio de transporte, como eu comentei no início da entrevista, né, para ir da Zona Norte à Zona Sul. Então, onde tem a via e uma linha contínua e que vai atender ao trajeto de quem está treinando, eu diria que é o adequado, sim. Se essa pessoa julgou como adequado, tem um acostamento, então esse grupo de treino ali de elite sabe o que está fazendo, né? Mas para outros treinos específicos é necessário um circuito fechado. E aí a gente precisa de investimento também para o esporte, né, para reconhecer que o ciclismo existe aí. E é uma prática muito importante, muito disseminada aqui em Brasília, de várias modalidades, inclusive. A circulação do ciclista nas estradas traz mais riscos para ele do que nas cidades? O número de acidentes em estradas, ele é grande, ou pelo menos são os piores acidentes? Bom, eu diria que dentro da cidade acontece mais sinistro de trânsito por conta... Da quantidade também. Exatamente. É uma questão de proporção, né? Mas o que me preocupa é ver a razão, às vezes, né? Por ter um atropelamento, muitas vezes é por uma questão do motorista não dar preferência, porque está usando o celular e não está prestando atenção no trânsito. Então, acaba que tem mais ocorrências ali que acaba sendo mais, assim, infelizmente comum, né? Como a gente costuma ver, muitas notícias de sinistro, de atropelamento. Já nas estradas, o pessoal costuma usar o acostamento, ou quando tem um bonde muito grande, né, um pelotão muito grande, tem que ocupar um pedaço da via. Eu não faço esse tipo de pedal, então eu não sei afirmar com total certeza como é que funciona. Mas esses outros, quem está na estrada já está assim, esperando ver. Já sabe que vai ter alguém ali, já consegue visualizar de longe, sabe que são ciclistas que estão fazendo um trecho muito específico. E aí tem motorista que respeita mais por observar que o ciclista que está na estrada, ele é um atleta, ou supostamente um atleta. Já o ciclista que está no dia a dia andando numa via próxima de casa é apenas uma pessoa comum. Então, infelizmente, tem até pesquisas que demonstram que motoristas respeitam mais quem está de capacete, outros que dizem que se sentem mais confortáveis em passar perto porque acham que a pessoa está segura por estar de capacete. Mas nenhuma dessa subjetividade deveria entrar em conta no momento do motorista julgar se vai respeitar ou não o ciclista, seja porque ele está na estrada ou não está na estrada, né? E a questão da estrada também é a alta velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a chance de uma pessoa vir a falecer em caso de colisão. Não só ciclista, pedestre, motorista, qualquer um, né? Como o professor Davi Duarte diz, é a questão de saiu de casa, você está sujeito às leis da física, todo mundo. Então, ao meu ver, nas estradas são mais perigosas por conta da maior velocidade dos veículos, porém, existe uma ocorrência muito grande dentro das cidades, em vias de até menor velocidade, por essas questões de desrespeito mesmo. Você, como ativista, pudesse dar um conselho, alguns conselhos para o ciclista, para que ele, mesmo aquele ciclista que não está tão preparado, que não estuda o assunto, mas para que ele pedale com mais segurança. Quais que seriam essas dicas fundamentais, esse conselho fundamental? Ótima pergunta, eu adoro responder essa. Para quem está começando, é importante, primeiramente, não desistir. Não desistir, porque às vezes a gente acontece de, porque eu fiquei com dor no corpo, ou às vezes a bicicleta está desajustada. Então, porque eu estou me sentindo seguro de ir até ali, mas você não sabe a rota. Então, tudo que a gente começa de uma forma nova é estranho, traz um estranhamento para a gente. E nem sempre vai começar de uma forma linda ou conforme a nossa expectativa. Então, a minha dica é não desistir. Eu, por exemplo, comecei usando a ciclovia, até que eu percebi que ela não me atendia. Primeira vez que eu usei uma via ali na W3, fiquei com medo do ônibus. Hoje em dia eu não sinto mais esse medo. Então, é uma questão de prática, por isso não pode desistir. Outra questão muito importante é saber os seus direitos e os seus deveres, ler o Código de Trânsito, pesquisar, tem a Rodas da Paz, tem a Ciclocidade, tem a Amiciclo, tem a Bike Anjo, tem várias organizações, associações ao redor de todo o Brasil e mundo que tem essas informações mais assim prontas, né, e acessíveis para quem quer pedalar e para quem quer entender o trânsito. Outra dica que eu dou é investir em equipamento adequado ao seu próprio tamanho, o seu conforto. Tem gente que anda e se sente desconfortável, mas não é porque andar de bicicleta é ruim, é porque às vezes a bike não é do seu tamanho mesmo, né? Não está passando a marcha, então é saber usar o equipamento.
tanto a bicicleta como os outros, além aí da partir da escolha da pessoa. E é isso, não desistir, buscar informações, falar com quem pedala também é muito importante, porque essa pessoa vai te introduzir, vai te dar dicas. E também para quem quer usar a bicicleta, por exemplo, para chegar em um local como o trabalho, é indicado fazer um teste antes, como em um domingo. Assim, o trânsito está mais vazio, né? A cidade, de forma geral, está mais vazia, você tem mais tempo para chegar, olhar, observar. E uma outra dica que eu dou, de fato, é a observação. Ainda mais quando a gente está em um local novo, por exemplo, mudou de cidade. Você vai chegar, vai parar e vai observar o trânsito, vai olhar. As pessoas costumam caminhar mais por tal calçada, os motoristas viram que faz uma curva ali, essa via é mais movimentada que a outra. Então, é de fato exercer essa nossa capacidade observacional e também escolher as vias de menor velocidade para começar, porque o trânsito vai estar mais tranquilo. E olha que essas dicas, elas são mais assim importantes para quem está aqui em Brasília, porque infelizmente as nossas velocidades são muito altas. Em outras cidades isso não é uma questão assim muito falada, em questão de priorizar vias de baixa velocidade, porque o trânsito geralmente está mais parado. Aqui, infelizmente, a gente tem essa cultura do automóvel, então a gente precisa reforçar que é importante estar em locais de velocidade mais baixa, enquanto as velocidades, né, não são baixadas por iniciativa do poder público. Joyce, muito obrigado pela entrevista e que a gente consiga promover mais paz no trânsito, né? Esperamos que sim. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Os nossos programas da TV Senado estão disponíveis na nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Vai lá e se inscreva. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania.